Seja muito bem-vindo a mais um vídeo, mais uma aula, e hoje vamos inaugurar uma nova série aqui no canal, que é Avaliando Fundos Imobiliários. Essa série ela vai ser conduzida em conjunto com vocês que estão assistindo esse vídeo agora, porque eu vou avaliar todos os fundos que você colocar na descrição desse vídeo, podemos conversar sobre eles aqui embaixo, falar a sua opinião, fale sua opinião sobre o HGCR11, que é o fundo do dia hoje, né, que é um fundo papel, que nós vamos falar sobre ele, né? Vamos falar da estrutura do HGCR11, por que ele vale a pena, se ele não vale a pena, como que ele funciona, fazer uma avaliação para deixar alguns pontos bem claros aqui, inclusive ajudar você a conduzir os seus investimentos a partir de agora, tá? É um vídeo completo, cheio de informação, aproveite até o final e lembrando que toda e qualquer informação sobre o meu trabalho, como que eu ajudo pessoas a investir em fundos imobiliários, como eu vou ajudar turmas e turmas de pessoas a conquistarem renda mensal com fundos imobiliários vão estar na descrição desse vídeo. Logo abaixo que você tem várias informações, inclusive formas de entrar em contato comigo para se tornar um aluno futuramente. Eu garanto para você que vale super a pena ser um aluno, porque você vai ver como que eu conduzo a minha avaliação. Eu vou mostrar para você alguns pontos que me chamam a atenção em fundo imobiliário e outros que eu não gosto tanto, tá? Então para avaliar eu vou utilizar Status Invest, né? Aqui o HGCR11 já está aberto, e também o FIIs.com.br, tá? Que é um site bem direto, né, com informações bem diretas sobre os fundos imobiliários, nesse caso aqui o HGCR11. Então eu vou falar um pouquinho, vou usar os dois sites, eu vou ir alterando entre eles, tá? Eu posso até começar com a FIIs.com, como tem informações mais diretas, fica mais fácil a gente analisar, né? Então, aqui está o ticket, né, HGCR11, então é o CGHG em recebíveis imobiliários, ele tem aqui um yield hoje de 13,43% acima da inflação, tá? Então, ele está acima da inflação com esse yield hoje, sendo mais claro, tá bom? O último rendimento foi de R$ 1,20 por cota, no caso, cada cota de cento e poucos reais aqui está rendendo R$ 1,20, né? Ele tem um patrimônio de 1,6 bi, é um fundo grande, não é um fundo pequenininho, médio, não. Ele é um fundo grande, considerado grande, e um P sobre VP de 1,02, tá? Lembrando que o P sobre VP é o valor justo por esse fundo. Quanto mais próximo de 1 é o valor mais justo possível, abaixo de 1 está descontado, você tem um fundo com desconto, né? No caso, os imóveis valem mais do que o preço da cota, e acima de 1 é um fundo valorizado, no caso pode estar super valorizado, só um pouco valorizado. Nesse caso aqui, ele está numa média muito boa, que é de 1,02, 1,01, como esses outros aqui na direita também, tá? Então é um fundo que ele está ok até o momento. É um fundo que eu gosto, ele está completando 13 aninhos agora em 2023, tá? É um fundo que ele já tem uma história para você inclusive analisar. Esses fundos mais antigos, eles são interessantes porque você pode analisar o histórico dele, né? O passado dele, e se o passado dele condena ele ou se auxilia na hora de você tomar uma decisão em relação à compra, tá? Então a gente vai olhar, obviamente, tá? Descendo aqui nós temos aqui a cotação, né? R$ 102,87 hoje, tem uma queda de 0,13%. A mínima foi de 99,81 centavos, né? E a máxima foi de R$ 107,95. Ele está numa média boa, ele está num, digamos assim, um entrelinhas ali bom, né? Então ele não está sofrendo muito. Então pode ser interessante comprar agora, tá? Pontos importantes aqui, ó, bem destacado. O caixa de 60 milhões, ele não está com caixa negativo, ele tem 60 milhões aí em caixa para lidar com possíveis dívidas, pagamentos que podem surgir, tá? Uma liquidez média diária de 3,4 milhões de reais. A liquidez ela é muito importante no fator de, eu preciso vender essa cota, eu preciso vender esse fundo com urgência. Quanto maior a liquidez desse fundo ou qualquer outro fundo que você vai fazer um investimento, melhor para você, tá? Você precisa de uma alta liquidez. Um dos fundos mais conhecidos do Brasil, que é o HGLG11, ele tem uma liquidez interessante também, por exemplo, né? Eu posso até entrar aqui e mostrar para você, ó. Aqui, HGLG11, né? Vai aparecer uma propaganda. O dividendo dele é um pouco menor, porque ele é um fundo de logística, mas a gente vai falar sobre isso em outros momentos, tá? E aqui você tem uma liquidez de 5 milhões de reais, que é uma ótima liquidez. Porém, o nosso querido HGCR11, ele não fica muito atrás não, tá? Ele tem uma liquidez também bem adequada, né? Não foge muito aí, eu vou ficar, tipo, não vou comprar porque a liquidez dele é baixa. Não, 3,4 milhões de liquidez diária já está muito bom, já é um fundo que está com uma capacidade de liquidez muito boa, tá? Outro ponto, ó, valor patrimonial por cota, 101,20, né? Como hoje ele está a 102,87, ele está um pouco acima do valor patrimonial por cota. Isso é bom ou ruim? Depende. Se tiver muito acima, no caso o valor hipervalorizado, você tem que ficar atento, porque você pode ter uma demanda muito grande de investidores querendo comprar esse fundo, uma oferta reprimida, pessoas não querendo vender tanto, então o preço pode estar inflado demais. E fique atento, é sempre bom você comprar um fundo próximo do valor patrimonial
por cota, tá? Inclusive se a sua intenção é gerar renda mensal, que não é ficar ali, eu vou ganhar, quando esse fundo subir para R$120, eu vou ganhar R$19 com a valorização ali, cada fundo, se eu comprar 1.000, vou ganhar R$19.000, não é para você esse tipo de estratégia, comprar sempre próximo do valor patrimonial. Para você que quer lucrar com a cota e gerar um aluguel ali, mensal, um dividendo mensal recorrente, porém em um curto ou médio prazo, tá? Você tem que olhar um fundo descontado. O valor atual dele seja menor que o valor patrimonial, no caso um fundo descontado com P sobre VP mais baixo, né? No caso aqui seria aqui de 0,95, 0,97, mas requer atenção também. Tome cuidado com esses fatores, tá? Aqui os dividendos eu vou falar depois, e aqui eu quero falar sobre a gestora, né? Basicamente quem administra esse fundo aqui. Você tem a Credit Suisse Edging Griffo Corretora de Valores S.A. né? Basicamente, o Credit Suisse é uma gestora, administradora muito conhecida no mercado de fundos imobiliários, né? Não só no mercado de fundos imobiliários, como no mercado financeiro de maneira geral. E, basicamente, esse fundo tem um tipo de gestão ativa, tá? A gestão ativa é aquela gestão que busca o maior lucro, né? Ele não fica ali, digamos assim, passivo em relação ao lucro, né? No caso, eles buscam cada vez mais obterem maiores lucros, tá? Eles vão correr atrás de uma taxa de performance. Inclusive, quando eles superarem essa taxa de performance aí, eles vão cobrar um valor um pouco maior em cima da administração desse fundo imobiliário, mas não se preocupe, é sobre o lucro, então não vai te afetar de maneira alguma quando o fundo está saudável. No caso do HGCR11 é o fundo saudável com 60 milhões de reais em caixa, tá? E dentre outros fatores também. Então, subindo aqui, nós temos algumas questões em relação ao HGCR11, né? Aqui, 5 anos. Eu gosto de olhar 5 anos, é um horizonte de tempo bem esticado para você entender o que está acontecendo. Então, o que aconteceu aqui? Você teve basicamente um período comum, ele estava em uma sequência de alta, né? Ele saiu aqui de 2018 até 2019, final de 2019, em uma sequência de alta. Porém, aconteceu algo nesse meio tempo, né, entre 2019 e 2021, aproximadamente aqui começa 2021, nessa região aqui. Então aconteceu algo que foi o quê? Começa com P e termina com DEMIA, né? Então, basicamente aconteceu um período complexo, basicamente você tem um mercado muito frágil, incerto inclusive do que estava para acontecer, muitas pessoas vendendo fundos imobiliários, então você teve uma queda no preço desse fundo imobiliário em específico, porque é um fundo de recebíveis imobiliários, né? E uma característica desses fundos aqui, dos papéis, é que eles têm que honrar com essa dívida, né? Que é basicamente dívidas imobiliárias que esse fundo adquire, né? E você ganha com o pagamento recorrente dessas dívidas atreladas ao IPCA, à taxa DI e assim em diante, tá? Então, nesse período de incerteza, você tem de fato uma incerteza que ocasionou, querendo ou não, essa queda de preço. E depois ele está se mantendo lateralizado, ele não tem um preço muito bem definido, ele está ali basicamente de lado, né? Ele não está subindo muito nem caindo muito, então ele fica neutro quase, né? Então é um bom momento para você comprar, visando o longo prazo, médio e longo prazo com esse fundo imobiliário e também visando a rentabilidade mensal com o HGCR11, tá? Basicamente aqui, já falamos do valor atual, subiu um pouco para R$ 103,20, né? Já falamos da mínima e da máxima também. O dividendo 13,35% ao ano atualmente, tá? Esse é o dividendo. E a valorização nos últimos 12 meses ele teve uma queda de 1,71%, que não é tão agressiva, mas também poderia estar numa alta, né? Poderia ser melhor essa situação. A volatilidade em relação ao iFix sempre vai ser mais alta, né? Porque o iFix ele é um índice que ele está ali, tem vários fundos imobiliários, ele vai ser um índice de proteção, no caso ali, para você fazer um comparativo, assim como é o Ibovespa para as ações aqui no Brasil, tá? Então sempre vai estar mais alto, não está muito alto não, está em 11,89, então não é tão relevante assim, não é tão crítico, né? Aqui é legal também, outro fator aqui que não tem lá no FIIs.com.br, que é o número de cotistas, né? 78 mil cotistas aqui hoje, é uma galera, né? São bastante pessoas aí investindo nesse fundo. Valor em caixa, 3,85% do patrimônio total desse fundo, no caso aqui 60 milhões de reais aí para cobrir imprevistos ou até mesmo fazer novas aquisições, tá bom? Aqui abaixo, rendimento mensal, uma média de R$1,01, foi eu acho que uma média de 24 meses, né? A liquidez média diária de 3,74 milhões de reais e a participação no iFix de 1,47%, 47,2%, tá?
E aqui temos aqui, basicamente, negociações do HGCR11 em dezembro aqui, 117 mil negociações, volume de 72 milhões de reais. O último rendimento aqui de R$ 1,20, lembra que eu falei que esse aqui é a média de 24 meses, tá? Esse aqui é o último rendimento aqui que ele pagou, tá? Foi um rendimento equivalente a 1,17% aí no mês, tá? E uma cotação base de R$ 102,42, tá? Aqui é a cotação média atual. O próximo rendimento, a expectativa que vai acontecer provavelmente é de 1,20 novamente. A taxa se mantém quase a mesma e a cotação base também. Lembra que eu falei que ele estava de lado? Beleza, né? Aqui temos aqui o histórico de dividendos, lembrando 5 anos ou máximo, aqui também é legal, tá? Eu gosto da Status Invest porque você tem bem simples, né? A situação aqui dos candles e tudo mais. Olha só que legal. Ele teve períodos e períodos, né? Teve um período mais lateral, teve um período de queda aqui, né? Digamos assim, entre 2017 até 2020, teve uma quedinha, né? Relativa aqui, depois ele subiu novamente, tá? Lembrando que ele sobe porque muitos dos contratos estão atrelados ao IPCA, que é a inflação. Inclusive com o ano de 2023 entrando aí agora, nós temos uma inflação um pouquinho mais alta, provavelmente, tá? A expectativa do mercado é que a inflação venha a subir, então você vai ter uma valorização com esse fundo aqui. Você vai, na teoria, a gente não tem bola de cristal para prever o futuro aqui. Na teoria, nós temos um mercado com maior inflação e esse fundo imobiliário, como ele tem muitos contratos ali atrelados à inflação, né? O IPCA, você tem uma alta no pagamento de dividendos, tá? Na distribuição dos lucros desse fundo imobiliário, beleza? Então tivemos uma alta aqui no pagamento, hoje estamos por volta de 1,20, né? Está pagando bem, é um fundo de papel, né? Lembrando que fundo de papel é diferente de fundo de logística, por exemplo, é diferente de fundo de tijolo e assim em diante. Então você tem que ver qual se encaixa melhor na sua estratégia de investimento. Eu gosto, eu tenho, tá? Fundos de papéis na minha carteira, tudo bem? Aqui o histórico escrito, né? Mais claro impossível. Tá, desdobramento. O desdobramento é basicamente o seguinte, tá? Você tem o fator de 1 para 10 aqui, ó. No caso, uma cota viram 10 cotas, tá? Ou seja, se ele custava aqui R$1.000, cada cota vai virar R$100. Nossa, ótimo esses R$100 aqui, hein? Então, beleza? Então é basicamente isso, tá? O desdobramento. Leonan, eu tenho 100 cotas do HGCR11, vai desdobrar. O que vai acontecer comigo? Você vai ter 1.000 cotas agora e cada cota vai valer um pouco, bem menos, né? 10 vezes menos no caso, mas não vai mexer em nada. Não mexe em nada, tá bom? Digamos assim, vai ficar a mesma coisa, eles só fazem isso para controlar o número de cotas e tudo mais, e expandir o fundo, deixar ele mais acessível e assim em diante. Não vou me atentar muito aos detalhes, tá? Subscrição, você pode comprar, às vezes, cotas mais baratas, tá? Nesse período aqui, nossa, ficou tudo errado. Nesse período aqui, olha só, valor base, você tem um percentual de subscrição, quem comprou, tá? Você tem aqui 33%, 15%, 29%, 34%, 40%, e aqui as datas, tá bom? Subscrição comprei 100 cotas, eles vão emitir novas cotas para captar dinheiro, né? Para receber aí valores para comprar novos imóveis, adquirir novos papéis, tá bom? Nesse caso aqui. Então, eles fazem uma distribuição de cotas para quem já é cotista, né? Para quem já investe no fundo e, consecutivamente, você pode comprar essas cotas até mais barato que está no mercado. Então, é uma oportunidade de fazer aquele dinheirinho rápido ou acumular mais cotas e gerar mais dividendos, mais lucro no final do mês, tudo bem? Aluguel do HGCR11 tem uma taxinha bem legal também, porém pouquíssimas pessoas fazem o aluguel de fundos imobiliários, fazem mais de ações, tá? Emprestam as ações. Como eu já falei dessa parte aqui, temos o CNPJ do fundo, o nome do pregão, o início do fundo, que não foi aqui exatamente em 2009, foi em 2010, tá? Que ele iniciou as operações ali. Segmento, títulos e valores imobiliários, padrão, mesma coisa aqui, prazo de duração indeterminado. Ele não é um fundo de desenvolvimento, não está construindo imóveis. Ele vai fazendo a manutenção dos papéis e vai durar, se for possível, eles vão durar para sempre. Então, temos aqui abaixo patrimônio líquido, tá? É legal você ver basicamente uma alta em relação ao patrimônio, né? Quer dizer que esse fundo está em evolução, ele não está decaindo, né? Se estivesse decaindo aqui seria preocupante, mas ele está crescendo, super normal, basicamente. Aqui temos alguns detalhes muito legais para ficar atento, como eu já falei, desde os ativos aqui desse fundo, que ele tem aqui 1,6 milhões, no caso 1,6 bilhões, né, de reais, números de cotas também emitidas, você tem o patrimônio líquido deles, tá? Eles podem aí fazer a movimentação ali caso até queiram liquidar o fundo, tá bom? Alguns fatores como a total necessidade de liquidez, 60 milhões, como já foi dito, caixa, né? Total investido 1,55
bi, tá? É muito dinheiro, inclusive. Fundo de investimento imobiliário, FII, tem 229 milhões, tá? E a outra parte está em CRI, que está aqui embaixo, mais detalhadamente aqui, ó. Está aqui 1,32 bilhões de reais estão em CRIs, que são os papéis, a gente vai falar sobre eles agora. Descendo aqui, temos outros fatores, não vou entrar, algumas demonstrações trimestrais, você pode analisar isso aqui também, caso você queira, tá? Aqui, valores a receber, ele teve um pico de valores a receber, voltou ao normal, teve outro pico e possivelmente vai ter outro mais adiante, tá? Então você tem que ler os relatórios para saber, inclusive, tá bom? Caixa, o caixa dele vai flutuar, por quê? Explicando aqui, você tem um pico de caixa, depois você tem uma aquisição aqui embaixo. Você tem um pico de caixa, tem outra aquisição aqui embaixo. Ele vai acumulando valores, tem outro pico de caixa e outra aquisição muito provavelmente, tá? Normal, é super normal em fundos imobiliários, tá? Fica tranquilo, isso vai acontecer sempre com o seu fundo imobiliário. Valores a pagar, você tem outros picos, mas a média é um padrão aqui, tá? Segue essa média de valores a pagar. É tranquilo, é interessante, não tem nada muito surpreendente aqui não. Portfólio, essa parte eu gosto. Por quê? Um fundo imobiliário, eu sei que, olha só, outro ponto, tá? Não, você nunca vai comprar só um fundo imobiliário, você vai comprar vários para diversificar o seu patrimônio. Ah, eu vou ter 7 fundos imobiliários, eu vou ter 10 fundos imobiliários, ter 12 fundos imobiliários, vou ter 20 fundos imobiliários. Aí eu já não concordo. Ter muitos fundos imobiliários vai te fazer uma confusão violenta, eu não gosto tanto. Por quê? Eu tenho fundos imobiliários, ações, criptomoedas, renda fixa, dentro e fora do Brasil. Eu tenho rates fora do Brasil, então eu tenho vários investimentos. Se eu fosse comprar um monte de fundo imobiliário e ficar monitorando cada um desses fundos imobiliários a cada 3 meses ou 6 meses que seja, me daria muita dor de cabeça. Eu prefiro ter um número reduzido de fundos imobiliários para ter mais controle sobre a minha carteira e consecutivamente investir melhor, tá? É o que eu recomendo também para você, tudo bem? Aqui eu tenho os FIIs, ele comprou outros fundos imobiliários, ele tem investimento em outros fundos imobiliários, aqui estão os tickets desses FIIs. O tipo, né, tem vários segmentos, eu gosto bastante, inclusive, porque tem shopping, tem indefinido, tem papel, agência de bancos, né, papel de novo, imóveis residenciais, papel de novo, tá? Então, tem aqui vários investimentos, ele vai aqui de valores mais baixos, como 6 milhões de reais, né, até valores mais altos, como 111 milhões de reais nesse primeiro fundo aqui, tá? Então, ele tem essa diversificação, é legal, isso é bom, diversificação dentro de um próprio fundo imobiliário é interessante também, porque acaba que ele não fica muito dependente de um segmento. Claro que esse fundo é de papel, ele está atrelado ali ao IPCA, às dívidas e tudo mais, ao indexador em questão, por isso que ele sofre com a queda da inflação e fica muito bem com a alta da inflação, tá? Lembrando que cada segmento ele tem um tipo de atuação e uma forma que ele vai se comportar com o tempo, tá bom? Aqui tem uns segmentos, é legal você analisar também, temos aqui desde shoppings, papéis, indefinido, agências de bancos, né? E imóveis residenciais, que é bem pequenininha essa parte aqui, tudo bem? Então é legal você olhar. E aqui temos aqui a principal atividade do HGCR11. LCI? Não, CRI. Olha o monte que tem. Tem 1, 2, 3, 4 páginas de CRIs. Lembrando que você pode analisar cada um dos contratos. Eu vou abrir o primeiro aqui, por exemplo, tá? Esse CRI, ele tem aqui um valor total de oferta de 195 milhões de reais, que é muito dinheiro, tá? Você tem aqui o agente fiduciário, quem está ligado a essa movimentação. Aqui o registro da CVM foi 21/8/2020. Quantidade de séries, apenas 2, tá? Você tem número de emissões também, 4, né? E aqui o tipo de indexador, tá? Nesse caso é a taxa DI mais o spread, tudo bem? O spread aqui está em 4,30, tá? E aí você tem aqui alguns fatores, ó, detalhes, né? A quantidade 975 mil, preço unitário da emissão 100 mil reais, valor total 97 milhões e 500 mil reais. Tudo bem? Aqui você tem as garantias, né? Real imobiliário, basicamente tem imóveis, né? Acredito eu. Fiduciária, cessação fiduciária recebíveis, coobrigação, nota promissória e assim em diante. Isso aqui são as garantias que eles dão como garantia para receber o valor e eles vão cobrindo aí os pagamentos mensais que está indexado aqui ao DI mais spread, tudo bem? E outro fator aqui. Vamos achar deixa eu pegar esse aqui. Não, DI também, vamos pegar outro, DI também, eu quero achar um que... aqui, achei. Então esse aqui, por exemplo, é um outro CRI, né, aqui é o detalhe do CRI, lembrando, tá? 120 milhões de reais, basicamente outro agente, né? Você tem aqui a emissão também em 2020, tá? E o tipo de indexador é o IPCA, que é a inflação mais um spread de 6. Tá? Então é legal, vai balizar esse fundo de acordo com a inflação, ele vai estar atrelado à inflação, quanto maior a inflação, mais dinheiro a gente ganha
que quando você, inclusive, se você investir no HGCR11, tá? Então, temos aqui a emissão, alguns fatores aqui. Aqui você tem mais garantias, né? Como que estão as garantias, tudo bem? E aqui abaixo tem FIIs com o HGCR11 no portfólio. Leonan, acabou por aí? Não. Se você quiser mais informações, quiser ficar mais por dentro desse fundo imobiliário, entender melhor ele ainda, basicamente, eu recomendaria você ler os comunicados, desde comunicado ao mercado, esclarecimento de consulta B3, aqui, ó, deixa eu colocar para você, tá? Avisa aos cotistas, informes periódicos, relatórios gerencial, avisa ao cotista rendimentos e amortizações, tá? Eles dão todas as informações que você precisa. Ah, não, eu quero mais informações ainda. Entra no site do administrador, entra no site da Credit Suisse, aqui ó, VFI, você pode entrar no site, aqui está o site, tá? Você pode entrar no site e pesquisar cada vez mais e ficar mais inteirado em relação a esse papel. Basicamente, meu panorama geral do HGCR11. Ele tem liquidez, tá? Ele é um fundo que ele apresenta um bom caixa, 60 milhões de reais é um bom caixa. Poderia ser maior? Poderia. Já foi maior? Já foi maior, né? Ele já foi o dobro, inclusive, de caixa ali, né? Até um pouco mais, se não me engano. É um fundo que ele tem um histórico bom, ele tem uma evolução patrimonial boa, tá? Ele tem uma gestão boa, que é muito importante, não pode ser uma gestão que não tem muito histórico. Eu não gosto muito de gestões assim que não se provaram com o tempo. Claro que existem boas gestões sim, que são novas, tá? Um exemplo pode ficar aí com a própria Suno, se eu não me engano, eles têm participado de emissões de novos fundos imobiliários. Então, você tem equipes competentes sim, mas eu gosto de gestões consolidadas também, tá? É um fundo que apresenta uma boa distribuição de dividendos, ele está atrelado ao IPCA, a expectativa do mercado é que a inflação venha a subir novamente. Nós entramos no período de deflação esse ano 2022 passado, agora temos o período de inflação, então isso pode acontecer, né? Provavelmente vai acontecer da inflação subir um pouco, e esse fundo ele vai se beneficiar com essa alta da inflação, e ele é um fundo diversificado dentro do próprio portfólio, tá? Então é legal investir, acredito que seja uma oportunidade sim de você fazer um bom investimento, não descartaria, mas claro que tudo depende da sua estratégia de investimento. Quer ajuda? É só entrar em contato comigo, eu faço assessorias individuais, tá? E para você que tá pensando, eu não tenho tanto dinheiro para investir, mas queria aprender mais, queria aprender de uma maneira mais direta, eu penso em abrir algumas turmas agora em 2023, então fique atento aqui no YouTube e fique atento no meu Instagram também, que eu vou postar várias informações sobre fundos imobiliários, que é um mercado que eu amo de fato. Eu gosto muito, que cai dinheiro todo mês na minha conta, sem falta, e isso me faz muito feliz, tá bom? Espero ter ajudado você na tomada de decisão. Aguardo vocês no próximo vídeo, na próxima aula. Um grande abraço, bons lucros para você e olha só, faça uma boa análise, hein? Não compre aquilo que você não conhece, beleza? Um grande abraço, até mais e tchau. Bons lucros para você.